E é isso aí, gente. Já estamos de volta, né? Depois dessa excelente participação da nossa amiga Estela Xavier aqui no Nossa Cozinha. Bom, e agora eu vou, né, para finalizar esse bloco, antes da nossa imagem do dia, Vanderlei Pérez já está aqui comigo, vou dar uma olhadinha aqui na nossa enquete, né? Vamos ler um pouco da participação das pessoas através do facebook.com/Diário de Teresópolis, né? Deixa eu só abrir aqui, vamos lá, vamos descer aqui um pouquinho, mais um pouco, pronto, estamos aí no assunto, né? O que você acha que a Câmara, você acha que a Câmara está correta realmente em não devolver o dinheiro a partir daquela mudança ali? Vou ler aqui alguns comentários rapidinho, né? Só para a gente não perder muito tempo. A Regiane Assis, por exemplo, está dizendo: eu acho que eles devem entregar, que isso é injusto. Os funcionários públicos ficaram meses sem receber seus direitos. Eu acho também que o máximo que um vereador deveria ganhar é uns 3 mil, porque o trabalhador está difícil de arrumar emprego, diz aí a minha amiga Regiane. O Wagner, né, está dizendo o seguinte: vão achar um jeito de gastar tudo, por isso fui embora de Teresópolis. Olha só, situação complicada, hein? O Paulo Ribeiro: são estes indivíduos que foram eleitos visando o interesse próprio e não da população. O vereador em Teresópolis poderia viver com 2 salários e um repasse de 300 mil ao mês, incluindo todas as despesas da Câmara. E o Luiz Alberto, né, fico impressionado com o desprendimento desses representantes do povo. Coisa triste, diz aí o meu amigo Luiz Alberto. Bom, vamos para a imagem do dia? Vamos, né? Eu vou lá para a imagem do dia, vou conversar com o Vanderlei Pérez, que já está aqui. Chefe, ontem não deu para conversar, né? Ontem estava animado aqui, ó. Aqui é linha de produção, né? Aqui rapaz, ontem o negócio foi animado. Mas hoje, Vanderlei está aqui comigo com a imagem do dia. Nós vamos direto para a imagem do dia. Rica, coloca na tela aí para eu saber o que o Vanderlei separou para a gente aí hoje. Olha, atentado, é isso mesmo? Atentado em Teresópolis. A fotografia não é muito boa, mas é rara. Eu até gostaria de encontrar essa imagem com mais qualidade, né? É uma publicação do jornal À Noite, 1918, quando o prefeito da época mandou destruir uma gráfica, impressora e caixas de tipo de um jornal que estava se instalando em Teresópolis. Gente, olha, o jornal Correio do Povo. 1918? 1918. Em 1918. Tem prefeito até hoje que faz esse tipo de coisa. A gente persegue veículo de comunicação, manda fechar. Que coisa, hein? Esse jornal Correio do Povo, você já deve ter ouvido falar no Antônio Santiago, coronel da Guarda Municipal, da Guarda Nacional, Antônio Santiago. Ele era descontente com a linha política da cidade e resolveu montar um jornal, o Correio do Povo. Nessa época, o jornal que servia aos interesses do prefeito, e esse prefeito era o Sebastião Teixeira, nome de rua, um dos primeiros prefeitos da cidade. Aliás, conflito de 2 nomes de rua. Ele já brigou com o prefeito Monte para tentou tomar o nome de ser o primeiro prefeito, a fama de ser o primeiro prefeito da cidade, que na verdade ele foi o terceiro, não o primeiro, mas ele tinha um jornal que atendia os interesses dele, que é o jornal Paquequer. E aí ele se sente agredido com esse surgimento do Correio do Povo, que era um jornal de corrente política contrária, e tem essa ocorrência. Então ele manda destruir a máquina, a impressora, joga na beira do rio, entre o Alto e a Vaza, não diz exatamente onde aconteceu esse acidente, mas é um fato bastante curioso da história de Teresópolis, porque mostra essa questão da agressão, né? Essa questão de cerceamento da liberdade de imprensa e da liberdade até de concorrência, já que se tratava de 2 jornais. E esses jornais são 2 jornais que fizeram muito sucesso em Teresópolis, foram os únicos 2 jornais da cidade nos anos. O Paquequera de 15 e o Correio, logo no mês seguinte a esse episódio, ele se estabeleceu na cidade e teve várias edições. Eles vão existir até 1922, que é o fim do auge do período do Sebastião Teixeira. Sim. E quando surge, então, o maior jornal de Teresópolis naquela época, que era o Teresópolis, surge em 23, do Olegário Bernardes, irmão do presidente da República, Arthur Bernardes. E esses 2 jornais que brigavam entre si e que os interesses dos proprietários também brigavam, esses 2 jornais param de existir e você não tem exemplar desse jornal. Eu tenho um exemplar apenas do Paquequer, justamente de 1918, mas é uma coleção que não existe, ou seja, o que eles falavam e que eles brigavam tanto pelas suas ideias, ficou pela época lá, porque não sobreviveu. Perdido no tempo, o acervo não sobreviveu. Agora que interessante, né, Vanderlei? Você está contando um episódio de cerceamento, né, da liberdade de informação. 100 anos atrás.
E há 100 anos atrás. E, infelizmente, nós estamos em 2017 e a prática se reitera. É claro que com outros mecanismos, né, de tentativa de cerceamento. Vou lhes dar um exemplo, por exemplo, né? Você sabe aqui que nós temos uma linha editorial não contrária à figura do prefeito, mas contrária às suas práticas, né? Nós somos contrários às práticas porque entendemos que elas não são condizentes com aquilo que a nossa população precisa, né? Então, por isso, adotamos uma postura bastante crítica, não à figura da pessoa, do prefeito, mas aquilo que ele tem representado enquanto gestor público. E aí, né, você sabe em casa que o Grupo Diário, o Jornal Diário de Teresópolis, a Diário TV, né, o nosso portal, o nosso Facebook, são absolutos líderes de audiência em todos os segmentos que atuamos e, por isso, por conta disso, temos aí a maior atuação, digamos assim, a maior abrangência em termos de volume de informações. E mesmo assim, a prefeitura, através de uma decisão do prefeito, não nos responde absolutamente nada, nos cortou do seu mailing list, não recebemos as matérias que são produzidas pela assessoria de imprensa, que é a assessoria da prefeitura e não do prefeito, é preciso que isso seja bem claro, né? São pessoas pagas com dinheiro público para tornar as ações da gestão pública, não do prefeito, né? A assessoria de prefeito é outra coisa. É ele que paga do dinheiro dele, com dinheiro público é a assessoria da cidade. E mesmo assim somos cerceados, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Só não estão jogando nossas máquinas no Rio. Só isso, porque o resto, né, Vanderlei? Essa coisa de cercear a imprensa, né, tem vários mecanismos, né, de cerceamento. O não liberar a informação, não passar para o jornal, principal jornal da cidade, os e-mails das ocorrências, bloquear o sistema de copy do portal da prefeitura, né, que lá você só pode ver, você não consegue selecionar e copiar para, às vezes, elaborar um texto, que é como todos os portais de prefeitura do Brasil afora, né? E criar outros mecanismos de fiscalização, não liberar alvará, fazer perseguição, não pagar a dívida que existe da prefeitura com o veículo de imprensa, entendeu? Enquanto pagou dos outros, né? Então isso aí é uma prática que remete bem a esse tempo do coronel Sebastião Teixeira e do coronel Antônio Santiago, né? Aquela época antiga da política. Mas a gente tem que estar sempre observando e sabendo que isso acontece ainda, ficar mais crítico com relação a isso, porque, na verdade, o prefeito não é dono da cidade, ele apenas é um empregado da cidade, né? E os empregados dele não são empregados dele, são empregados também da cidade. São também, né, da cidade. E tem que ter essa noção de que são empregados da cidade. Então, quando você, por exemplo, cerceia o maior veículo de comunicação da cidade das informações que são produzidas pela gestão pública, você está produzindo um desserviço para a população. Você simplesmente não está conseguindo atingir o seu objetivo maior, que é levar a informação à população de Teresópolis. Ora, se você não está, né, em sintonia ou não respeita o maior veículo de comunicação, com a maior abrangência, como é que você está conseguindo se comunicar com a população? Você não está conseguindo se comunicar, efetivamente. E é isso que a gestão tem feito. Mas tem mais imagens, né, Vanderlei? Coloca mais imagens aí, Rica, por favor. Acho que vale a pena a gente colocar a imagem da página do jornal cheia. Nós temos ali a reprodução, a máquina, aparece a máquina, está aí o jornal à noite, né, na tela, a matéria está logo na cabeça de página, né? Em 1918 era isso aí. Isso aí, o jornal era isso, era letra por letra, era difícil de fazer a imagem, tanto que a imagem nem tem qualidade. Jornal à noite, né? Esse jornal à noite do Rio de Janeiro. Bonito lá do Rio de Janeiro. Exato, né? ele teve o auge dele até os anos 50, pelo menos, né? Era o jornal, era o prédio mais alto do Rio, né? Era uma referência para o Rio de Janeiro. Foi o primeiro arranha-céu do Rio de Janeiro. O primeiro arranha-céu do Rio de Janeiro foi o prédio da noite. Quando o Roland Garros vem ao Rio de Janeiro, vem ao Brasil em 1912 para fazer um meeting de aviação, inclusive tem um prêmio Teresópolis, ou seja, ele tinha que vir a Teresópolis de avião para ganhar esse prêmio que foi dado pelos empresários do Rio, pelo próprio governo da República, né? Que era a capital do país era o Rio. Ele vem a Teresópolis nesse passeio e tal, e um dos prêmios era circundar o prédio da noite, que era o prédio mais alto do Rio. Era muito legal. É muito interessante o jornal à noite. Mas eu trouxe uma outra imagem, uma terceira imagem, que mostra
a Teresópolis da época do Sebastião Teixeira, não 1918. Essa imagem que está na tela aí, ela é de cerca de 25 a 30, não é, antes de 30. É a várzea mesmo? É a várzea vista do Morro dos Pinheiros, do bairro dos Pinheiros. Então, dá para perceber ali, aquele casarão bonito no centro da fotografia é a esquina do Império, é o prédio da padaria Império. Então, o prédio da Império. Então a imagem é de 27 ou 28, né? Ao lado dele tem um predinho mais baixo, que é o sobrado do Inácio Jorge, e aquela estrada de chão à esquerda da fotografia é a rua Itapecuru, a rua depois Heitor de Moura Estevam, que vai sair na várzea, né? Naquele trecho onde vai ser a Praça Olímpica. Ela entra de chão em direção a Francisco Sá, então ela está vindo em direção à Matriz de Santa Teresa, em direção à esquina do Império, é a estrada de chão. Muito interessante essa fotografia, legal, gente. Olha, porque ela mostra, e ela mostra também naquele embolado ali do meio da foto, à esquerda, o prédio dos Torreões. Dá para ver parece um cone. Era um prédio com duas colunas, com duas construções que ela chama de torres, né? Duas torres, e era o prédio da Prefeitura e da Câmara, essa imagem aí, bem ao centro, na esquerda, acima desse 112 aí. É uma fotografia rara, eu encontrei essa imagem com pouca qualidade, inclusive. É uma construção tipo como se fosse um coreto, né? Você está vendo em casa aí como uma construção diferente. Mas ali é só o cone do prédio, porque era um prédio grande. Era um prédio onde funcionava a Câmara, a Prefeitura, a coletoria, tudo funcionava nesse prédio. Era um prédio que foi destruído. Ele ficava ali, mais ou menos, em frente à antiga Rica Max, na altura ali hoje quase próximo à Taberna Alpina. Ele não era, as pessoas pensam que ele era na margem da Moreira, mas não, ele tinha um passo, uma área grande de terra até a avenida. Ele ficava no meio no centro do terreno, que vinha até o Rio Paquequé. E daí, com a chegada da estação de trem na várzea, onde é o Colégio Estadual de Município, houve a necessidade de criar uma rua ali. Então foi destruído esse prédio, a prefeitura foi construída em 29, veio para a reta, e foi destruído então nos anos 29, antes de 30, esse prédio Torreões, que era o prédio principal da cidade, o prédio da prefeitura, do fórum, da coletoria, e funcionava da tudo Câmara, no mesmo tudo prédio. funcionava no mesmo prédio. Então abre essa rua, Duca de Caxias, que chamava naquela época Rua Itália. Mas com a guerra e com a Itália lutando ao lado dos alemães, o Brasil resolve dar o nome então do grande brasileiro Duca de Caxias, que inicialmente foi chamada, essa rua tem 3 nomes: Rua Itália, depois Rua Marquês de Caxias, e aí Duca de Caxias. Primeiro chamou Marquês de Caxias, para depois então ser o Duca de Caxias. E essa rua é aberta, então ela virou uma rua importante hoje, mas ela não está no projeto original da cidade. Ela surge depois com a necessidade de um caminho mais reto, um caminho mais fácil, para quem está na estação chegar no Hotel Várzea e chegar no Hotel Brasil, que são os 2 hotéis principais da Várzea naquele período, né? As referências de hospedagem naqueles anos 20 e 30 em Teresópolis. O centro da cidade, ele acabou se compondo dessas necessidades, né, Vanderlei? A gente tem várias histórias assim, né? Surgiu a estação, aí modifica as ruas em volta. Surgiu não sei o quê, modifica também. Ele foi se desenvolvendo a partir dessas necessidades, né? O trem, quando chega a Teresópolis, ele vem até o Alto. Ele leva 13 anos para chegar, de 1896 até 1908, para chegar no Alto. E eu tive uma curiosidade, por que você tem já o trem no Alto e criar toda uma estrutura, pontilhão da Rua São Francisco, túnel da Beira-Linha, para trazer outra ponta, trazer até a Várzea. Por quê? Na verdade, o trem não vinha até a Várzea. A Várzea seria apenas mais uma estação. Esse trem do Zé Vieira, ele saiu do Alto em direção à Venda Nova, em direção às plantações de marmelo do Manuel Lebrão. Só que as coisas vão acontecendo, a indústria do marmelo vai se perdendo, o marmelo, inclusive, a doença do marmelo vai atacando, e aí a Teresópolis deixa de ser um grande produtor de marmelo, e o trem empaca na Várzea ali, e fica ali de 26 até 57, nunca chegou a essa próspera região de Venda Nova, Sebastiana. Né? Sebastiana é uma área muito rica de Teresópolis. É verdade. A cidade, o progresso lá regrediu, né? Sebastiana, as propriedades tinham muito mais valor, era um centro muito grande de agricultura, e ele perdeu o valor com a queda do marmelo, com o desinteresse desse tipo de agricultura em Teresópolis. Ou seja, os agricultores também acabaram não se adaptando aos novos tempos, né? E acabou. Você vê que até tem uma diferença, né, Vanderlei? O segundo distrito, em detrimento do terceiro, né? O terceiro distrito é que, na verdade, acabou ganhando esse potencial todo agrícola, né? Com as folhosas e tudo mais. E o segundo distrito acabou realmente meio traumatizado por conta dessa época, né, Vanderlei? Você acha que ali
ainda há esperança de ter o mesmo protagonismo que a gente vê hoje, por exemplo, no terceiro distrito? Está faltando uma ação do governo municipal com relação ao segundo distrito. Nós estamos vendo ali áreas muito degradadas e mal ocupadas, né? Então a gente tem abandonadas praticamente. Você vai hoje a Andradas, por exemplo, você encontra um lugar organizado, com os sítios, as propriedades tudo funcionando, tal. Mas você vai a Cruzeiro, está ficando uma favela. Tá. A favela, a pobreza está chegando, as pessoas desocupadas que não são agricultores estão lá sem ocupação, passa um dia, passa a semana, passa o ano, não tem sem dinheiro para vir na cidade, então a pobreza está muito grande em algumas regiões. Cruzeiro, Santa Rita, Arreiro, aquela região ali está muito pobre e falta criar uma oportunidade. Quando foi criado o Parque Municipal Montanhas de Teresópolis e levado a sede desse parque para Santa Rita, já melhorou porque já coibiu as invasões. As pessoas estavam construindo em cima das estradas. Protege o entorno. A intenção era proteger aquele entorno ali. Mas é uma área que vem sofrendo já desde o período do surgimento da cidade. Enquanto a região do terceiro distrito ela pertenceu aos grandes agricultores da época, aos colonizadores, o Richard Hyatt, que depois vem surgir a família Hyatt, desse Hyatt, desse inglês Hyatt, né? A Fazenda Boa Fé, são as várias propriedades que tem um desenvolvimento regular, vem de um lastro de um primeiro ocupante legal. O segundo distrito aconteceu o contrário. Essa nossa região do segundo distrito, ela pertencia ao Visconde de Sepetiba, na fazenda São João do Paquequer. Essa fazenda foi tomada pelo Império nos anos 1875 a 80, e nos anos 1890, já finzinho do Império, tentaram fazer ali uma área de colonização. Veio a fazenda Aidaí, a fazenda Alpina, que era uma fazenda para localizar os suíços, franceses, naqueles anos 90, e essa área virou uma área de ocupação regular. Tanto que a Santa Rita hoje, a fazenda Alpina, a titularidade daquelas terras lá ainda é uma titularidade complicada. Tem muita invasão ali e tal. Então, onde tem a coisa errada, não pode sair boa coisa. Não tem como, né? E você vai ver o sucesso do terceiro distrito, é um sucesso até mais improvável, porque está ligando Teresópolis a Friburgo. É uma cidade isolada, de menor importância, considerando que nós temos aqui em direção de Teresópolis, além em Paraíba, nós estamos falando do eixo da Rio Bahia, uma área que deveria ser muito mais progressista. De alto escoamento, de tudo mais. Né? Mas nós tivemos um empecilho lá no início. O desenvolvimento desse segundo distrito, ele atrasou. E foi através do segundo distrito que houve a penetração para a chegada de Teresópolis, o descobrimento. Porque o descobrimento do Brasil, ele se dá através dos rios, né? Dos rios, dos seus riachos e afluentes. Então você sobe o Paraíba, sobe o Preto, sobe o Piabanha, sobe o Preto, as margens dele, até chegar na região da Posse, na região ali do segundo distrito, que foi o primeiro lugar onde as pessoas colocaram o pé em Teresópolis, né? Os primeiros habitantes de 1700, né? Antes de 1700 um pouco, até 1800, então aí depois então de 1780 que vão abrir um caminho provisório pelo soberbo para chegar a Guapia, chegar a Barreira, chegar a fundo da Baía do Guanabara, né? Mas o caminho primitivo, de antes ainda da área do Subaio, que é o nosso ponto, a nossa estrada primitiva, né? Que é a chegada de Cachoeira-Macacu até Canoas, antes da estrada da Serra dos Órgãos, teve ainda esse início de penetração, que foi o afluente do rio Piabanha, que é o Preto, e o Paquequé, chegando ao Planalto de Teresópolis pelas costas. E a área que, embora tenha sido o local onde se pisou primeiro, é uma área que ainda está atrasada. Está faltando um plano diretor que contemple aquela região para ela ter a sua plenitude, né? É uma área muito bonita, graças ao nosso problema da CRT, que é um problema para a cidade, atrapalhou um pouco o desenvolvimento da cidade, né? Mas em função da concessão da estrada, você ainda tem o entorno, as margens da estrada protegida para não virar uma favela, como vira várias estradas que não têm o controle de uma concessão, né? Então hoje, ainda assim, mas o interior dessa estrada, as comunidades, está surgindo muita comunidade pobre, muita droga, muitos casos de violência, infelizmente, né? Muita molecada de 14 numa região muita molecada de 14, 15 anos desocupada e partindo para droga, dirigindo carros sem habilitação, né? Tem muita irregularidade no interior, a presença da prefeitura não existe e a presença da polícia também é modesta, e aí você tem esse problema de desenvolvimento, e é muito ruim, porque os grandes problemas, eles surgem bem pequenos, e dá para resolver enquanto o problema é pequeno.
Né? Quando Então, começar a crescer é preciso demais, olhar, aí é preciso que as pessoas, as autoridades vai olhem para o ser interior difícil. e olhem melhor para esse segundo distrito. Uma área com potencial muito grande, mas que pode descambar para uma grande e futura Baixada Fluminense de Teresópolis, se verdade. não houver essa preocupação da ocupação adequada desse Esse olhar do terreno. poder público, né? Gente, você viu, né? Muita informação. Finalizamos muito bem o programa de hoje. Vanderlei, obrigado pela tua participação de novo. É um prazer estar aqui Amanhã com você tem todo mais, dia. né? Vamos Vou entrar esperar na que não fila. seja. Vamos esperar que não seja agitado de novo, mas vai estar aqui o Vanderlei com certeza Será amanhã um prazer. para a gente bater esse papo aqui e mostrar a imagem do dia. E eu quero agradecer a sua participação hoje, né? E te convidar já, porque amanhã tem mais convidados, mais atrações. Amanhã muitos assuntos bacanas para a gente tratar aqui. Amanhã tem música legal. Vamos falar de um espaço novo aí que está oferecendo, né, uma oportunidade para os nossos músicos. Enfim, muita coisa bacana para você participar comigo amanhã a partir das 10 horas da manhã. Para você que está nos assistindo na reprise, obrigado pela sua audiência. No YouTube também, valeu por você nos escolher aí nessa rede social. E nós nos encontramos, é claro, mais tarde no Jornal Diário, direto da redação. Um grande beijo e até a próxima. Oferecimento Segue Rio. Gás natural canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Hospital São José. Tudo pela vida.